Obrigado pela presença de todos. Hoje a gente recebe o professor Antônio Mário. Ele é professor titular aqui do IAG e ele teve a formação dele aqui toda na USP. E ele é o grande especialista de polarização aqui em astrofísica, em vários ramos da astrofísica e também de instrumentação em polarimetria. Ele vai contar um pouco sobre essa experiência dele para a gente hoje. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar com vocês aí. Boa tarde. Temos um outro titular também aqui. Muito bem, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é como que a gente aproveita o fato da luz ser uma onda eletromagnética, e o que a gente pode aprender acerca do universo usando o fato que essa luz apresenta uma polarização que pode ser medida. Para ver que a gente consegue aprender coisas a respeito da evolução das estrelas, né, do envelope das estrelas, do meio interestelar, onde nascem as estrelas, né, da estrutura das galáxias e do universo a 10 a menos 34 segundos de idade. A gente vai tentar abordar esses tópicos aí com vocês. Então, por favor, eu não mordo muito, então vocês podem levantar o braço e fazer perguntas. Legal. O que eu tenho que fazer para isso aqui funcionar? Okay. Esse aqui é o grupo de polarimetria aqui do IAG, grupo de abnegados, DOC, alunos de pós-graduação, mestrado, um deles está aqui, o Marcelo. Se tiver alguma pergunta ou alguma curiosidade a respeito da polarimetria, tem aqui um e-mail para contato aqui, ou a mesma página web do IAG, do departamento. Tem vários colaboradores, vocês vão reconhecer vários nomes aqui, né? A professora Beth, o Alex, um ex-aluno meu que agora voltou para o Peru, a professora Cláudia do INPE, pessoal da USP, da USP Leste, pessoal no exterior, várias colaborações com o Wisconsin, Toledo, França, tem um pessoal também da Finlândia. Então, esse aqui é o resumo da palestra. Nós vamos falar um pouquinho por que a gente mede a polarização de objetos do céu, como que a gente faz isso, e algumas aplicações, né, no meio interestelar, essas nuvens que a gente vê no plano da galáxia, principalmente, estudar um pouquinho do meio interestelar próximo ao Sol, né? O Sol não faz parte praticamente do disco da galáxia, essa vizinhança do Sol, a gente pode aprender um pouquinho também a respeito usando a polarização, um pouquinho de núcleos ativos de galáxias e, finalmente, radiação cósmica de fundo. Joia. Então, por favor, sinta-se à vontade para fazer perguntas. Então, usualmente, normalmente, quando a gente vê uma foto que a gente tomou lá no LNA, ou vê uma foto no telescópio no Chile, normalmente a gente está medindo a intensidade e a direção do céu, de que parte do céu aquela radiação, aquela estrela, aquela galáxia está localizada. Normalmente, mais nas últimas décadas, a gente tem medido também a polarização da luz. E os motivos é que são vários, espero que vão ficar mais claros durante a palestra. Existem vários mecanismos, vocês me perdoem porque provavelmente vocês estão... tem alguém do primeiro ano de física? Ok. Os outros são do segundo, terceiro ano, tipicamente? Quarto? Vocês são experts. Ok. Então, se tiver alguma dúvida... O que pode polarizar a luz na natureza? Então, por exemplo, reflexão. Se você olhar essa mesa, olhar a luz que vem ali da lâmpada, se olhar na mesa, essa luz refletida que vem na sua direção, ela é polarizada. Tem um sentido principal de vibração. Espalhamento Rayleigh, espalhamento do céu, por isso que o céu é azul. As moléculas espalham mais a luz azul do que a luz vermelha. Esse é o espalhamento na atmosfera que polariza também. Então, é um aspecto interessante na natureza que usa esse fato aqui.
Espalhamento Mias é o nome mais complicado para meu camarada, aqui, um alemão em 1908, que descreveu o eletromagnetismo do espalhamento, né? É basicamente espalhamento por poeira, tá? Grãos submicrométricos. Né? Que a gente vê, né, quando a gente olha o horizonte, né, de uma cidade grande, onde tem muita poeira, por exemplo, no inverno, mesmo no interior também, você vê aquela faixa cinza, né, no horizonte, é aquele espalhamento mínimo, espalhamento por poeira. Diferente do espalhamento de moléculas, né, que é o céu azul. Espalhamento Thomson é o espalhamento por elétrons livres. Elétrons livres, por exemplo, nesse tubo, né, nesse tubo de descarga, tem elétrons livres. Né, esses elétrons também estão em volta de estrelas quentes, por exemplo. E também, né, no começo do universo, né, o material está ionizado até 370 mil, 380 mil anos, né, de idade. Esses elétrons do universo inicial também estavam espalhando os fótons ali, né? Quando o universo ficou neutro, né, aí os elétrons não interagiam mais com os fótons e a radiação, então, né, continuou, e é o que a gente vê como uma radiação cósmica de fundo. Radiação ciclotron, radiação de um elétron, né, que espirala no campo magnético, é um problema, né, que vocês estudaram em física 3 ou 4, o eletromagnetismo. Radiação síncrota é a mesma coisa no elétron espiralando num campo magnético, só que esse elétron agora tem alta energia, ele é relativístico. Então também a radiação que ele emite é polarizada. Então, polarização por reflexão, eu mencionei agora há pouco. Né? Como é que a gente pode ver isso, né, na prática? Né? Se você tirar uma foto, por exemplo, aqui tem uma janela, aqui tem o vidro da janela refletindo a luz de fora, né? Eu estou tirando com uma máquina fotográfica, né? Sem nada na frente da máquina, a não ser uma lente. Né? Uma lente. E se eu olhar, por exemplo, colocar na frente da máquina um polaroid, né? Por exemplo, na vertical, né? Polaroid antes da lente, coloca um polarizador. Né? Alguém não sabe o que é um polaroid? Todo mundo conhece o quê? Se eu colocar na vertical, eu vejo que eu continuo vendo, né, a luz espalhada, né, que vem na minha direção. Isso porque a luz que vem, né, lá de fora bate na janela, vem para mim, ela fica polarizada, né, nesse sentido aqui. Né, e o polarizador deixa passar tudo isso aqui. Se eu giro o polarizador a 90 graus, né, eu já não vejo mais a luz refletida pela janela, eu vejo a cortina que está atrás da janela. Isso é um truque né, se eu estou cortando a luz que vem, que está polarizada, né, na vertical, eu corto essa luz polarizada na vertical, então corto a luz que está refletida pela janela, certo? Então eu vejo através, entre aspas. Através, não, na verdade, literalmente, eu vejo através da janela. Isso é um truque que a gente usa, né? Você está num museu, quero fotografar, né? Por exemplo, põe um polaroid na frente e tira a reflexão do vidro, né? Nossa, eu quero fotografar. Né? Quando você faz fotografia, né? de coisas envolvendo, né, no mar, né? Coisas envolvendo água, né? Você, né? Girando a água também, né? É um polarizador, né? Você girar um polaroid na frente da sua câmera, né? Você vê o fundo do mar, né? Você tira a luz refletida, né? Do sol, por exemplo, do mar. Né? Então, é uma coisa bastante útil, né? A gente faz todo dia. Por que acontece isso daí, por exemplo, no caso do céu? Não, você tem a luz, é um pouquinho elaborado matematicamente, mas a gente pode entender, né? A luz que vem, né, isso aqui é uma molécula na atmosfera, né, que está vindo a luz do Sol, né, sendo espalhada por essa molécula. Okay? Então, eu posso considerar a luz do Sol como... O Sol é uma bola, né? Certo? É uma bola de gás. Então, a luz que eu recebo do Sol é não polarizada, porque ela não tem vibração preferencial. Vocês concordam? Isso acho razoável, né? Uma bola de gás, né? Não é uma coisa achatada, né? Não é um disco. Né? Então, essa luz é não polarizada. Então, eu posso mostrar que uma luz não polarizada, por exemplo, a que vem do Sol, ela é composta de eu posso decompor em dois feixes, um polarizado assim e outro polarizado assim, metade da luz assim, metade da luz assim. Tá? Não coerentes, feixes não coerentes. Dois feixes não coerentes vibrando em direção perpendicular de si. Tá? Então, esse feixe aqui, quando encontra uma molécula, por exemplo, essa polarização chama de vertical, né? Coloca os elétrons da molécula para vibrar. Né? Então, se eu observo na mesma direção, né, perto igual a zero, eu vou observar essas duas oscilações aqui, né, da radiação incidente. Então, essa luz aqui é não polarizada, que nem essa aqui. Agora, se eu olho a 90 graus, se eu olho essa molécula a 90 graus, tá certo?
uma pergunta para vocês que cabularam aquela aula de eletromagnetismo. Esse dipolo aqui, que está vibrando aqui nessa direção, né? Quanto que um dipolo emite na direção de movimento dele? Aquela aula de elétrico que vocês cabularam. Zero, né? O dipolo não emite na direção que ele está, né? Que a carga está se mexendo. Então eu só vou observar esse outro dipolo aqui emitindo, né, radiação. Então a luz é polarizada. Para 90 graus a polarização é máxima. Quando a gente olha para o céu, né, eu posso fazer uso disso, né, sem Polaroid, com Polaroid, né, ou com Polaroid na frente da máquina, eu vejo, né, eu consigo fazer um contraste maior, porque girando o Polaroid eu consigo, né, o sol está batendo de alguma maneira, né, eu consigo tirar essa luz polarizada aí. O olho humano, né, não é polarizado. Né, se eu olhar para o céu assim, né, sem querer parecer meio louco, mas se eu olhar para o céu e fizer assim, né, eu não vejo diferença de intensidade nenhuma, porque o olho, né, a retina, não tem elementos que permitam distinguir a polarização. Mas se eu quiser fazer isso, por exemplo, se eu sou um viking, né, e quero conquistar a Inglaterra no século X, né, quando o Sol, né, estou em altas latitudes, né, lá na Escandinávia, né, estou no meu barquinho indo para conquistar a Inglaterra, eu tenho que usar, normalmente os vikings usavam, né, umas pedras mágicas que eram carbonato de cálcio, ou calcita, né? Vocês estão vendo aqui que a mão da, desculpe, a mão da pessoa aqui aparece dobrada, né? É um cristal birrefringente, né? E essas duas imagens são ortogonalmente polarizadas, eu vou mostrar daqui a pouco. Então os vikings colocavam, né, olhavam o céu com essas pedras mágicas, né, diz a mitologia deles, né? Eles sabiam, mesmo quando o Sol estava debaixo do horizonte, né, eles conseguiam, através da polarização, saber onde estava o Sol e, portanto, se orientar. As abelhas, enfim, a gente é meio novo, né? A gente tem o homem aí, o Homo sapiens aí, enfim, o Homo sapiens é mais novo ainda, mas enfim, o ser humano tem 1 milhão, 2 milhões de anos. Né? As abelhas já fazem isso sem precisar de Polaroid. Né? Se vocês... uma abelha, né? Vocês estão me escutando? O que a abelha faz? Né? Ela precisa, né? ela sai da colmeia, vai para a natureza, né? Acha o pólen, ela volta, eu preciso dizer para as minhas amigas que tem pólen naquela região. Né? Certo? Como é que ela faz isso? Né? Como é que ela diz para as outras, né, que tem pólen? Então ela volta para a colmeia. Isso é interessante se vocês forem numa feira de agricultura, que às vezes tem no interior, né? Às vezes tem um pessoal, apicultor, que pega uma colmeia e põe vidro aqui assim na frente, né? A colmeia, os favos estão na vertical, né? Como está na figura aí. Né? Então as abelhas entram aqui e elas, né, todo aquele enxame de abelhas aqui dentro, elas ficam se comunicando. Como é que elas se comunicam? Né? Como é que elas falam? Né? Então a abelha vem, né, e ela faz uma dancinha, né? Ela faz uma... Né? Ela dá um rebolado assim, né? Dá um rebolado, aí ela faz isso aqui, dá um rebolado, aí ela faz isso aqui, dá um rebolado. Essa direção do rebolado, né? O ângulo entre a vertical ali da colmeia e a direção do rebolado, esse ângulo é o ângulo que as companheiras, ao saírem da colmeia, têm que olhar com respeito ao Sol e ir nessa direção para achar o pólen. Uau! E a gente acha que é inteligente. Né? Dá alguns milhões de anos, né, para uma espécie e desenvolve essas coisas. Né? Se vocês não acreditam, tem um site aqui, eu não sei se vai funcionar, mas é só para... Se vocês... Vamos ver se funciona. É genética. Tá bom. Vamos lá. Que nunca vai quando a gente quer, né? Vamos ver. Ok, eu vou fazer aqui. O que eu tenho que fazer? Aqui tem que ir no começo. Só, desculpe. Ok. Pronto. Vocês conseguem perceber naquele quadro ali em cima? Está vendo? Quer ver que tem uma... Tá vendo? Tem essa abelha aqui fazendo a dancinha dela, tá vendo? Naquela direção, mais ou menos.
Vocês podem ir nesse site e depois... o que eu faço aqui? Keynote. Vocês podem ir aí e ver se vocês conseguem identificar onde está a boneca, ver se são tão inteligentes quanto as abelhas. Se a gente não entende isso aí, mas é interessante. Por que ela faz isso? Né? Porque você tem a luz do Sol, né? Então a luz do Sol a 90 graus tem um máximo de polarização. Se você tiver o Sol, né, não a pino, né, que aí fica simétrico, né? Se o Sol tiver a pino, né, fica tudo simétrico, eu não sei a direção. As abelhas, se vocês prestarem atenção, elas só saem de manhã, né, e à tarde. Né? Nunca saem no meio-dia, né? Porque não vai saber como é que é a polarização nessas latitudes, pelo menos nossas aqui. Enfim. Ok, então vamos... só para completar, uma outra coisa que a gente vai talvez comentar aqui é a radiação síncrotron, né, de elétrons num campo magnético, né, elétrons relativísticos. Né? Quando relatividade tem que usar relatividade especial, porque a energia do elétron, a velocidade dele é alta, né? Então eu tenho que usar relatividade especial. Então você pode mostrar que o elétron, na verdade, ele não emite mais ou menos isotropicamente, mas emite na direção do movimento, né, do ponto de vista meu, do observador aqui parado, com respeito ao elétron. E essa direção é polarizada nessa direção perpendicular ao campo magnético. Na natureza, né, agora voltando para a astronomia, né, essa minha palestra em princípio de astronomia, apesar de achar as abelhas interessantes, né, por exemplo, tem uma estrela e tem elétrons. Né, suponha uma estrela quente, né, uma estrela com 20, 30 mil Kelvin na temperatura superficial. Quando ele evolui, ela perde massa, e essas estrelas quentes, massivas, elas em geral, uma parte delas está girando rapidamente. Ela perde massa num disco equatorial, né? E esse material é ionizado pela própria estrela, né? Então tem elétrons, tem prótons também, né? Mas em astrofísica, a astrofísica é a física dos elétrons, porque são eles que em geral emitem e absorvem radiação. Tá? Os prótons estão ali, mas em geral a gente infere a questão ali, em geral, né? Em alguns casos, raios cósmicos, você tem que ser médio próton. Mas, em geral, na astrofísica, você vai ser a astrofísica dos elétrons. E esses elétrons, então, vão espalhar a luz, né, que vem da estrela. Então, por exemplo, aqui, na verdade, por exemplo, tem uma estrela que está imersa numa região de poeira, né, onde ela nasceu. Né, então, você pode medir a polarização dessa região, por exemplo. Você tem uma estrela chamada Tetal, uma estrela jovem, né, fazer um modelo, né, para esse disco, né, e fazer um modelo para os grãos de poeira que estão onde a poeira nasce. A gente, né, todos nós, né, memento homo que a polvis est et in pulvere reverteris, é verdade. A gente veio do pó, literalmente, do pó de estrelas. Eu posso, por exemplo, em termos de galáxias, né, galáxias chamadas Seyfert-2, né, galáxias Seyfert-2 são galáxias espirais, né, que enfim, é uma longa história, mas eu vou, para abreviar um pouquinho, se não vai dar tempo, vocês podem me perguntar depois, né? Para você examinar, né? São galáxias que você as vê meio que de lado, então você não vê o núcleo onde está o buraco negro, né? Do central da galáxia, não vê o disco, tem um disco de poeira e gás que né? Não deixa você ver o centro da galáxia. Mas eu posso usar esses elétrons, né, do gás ionizado em volta do buraco negro, né? Na verdade, mais ou menos distante do buraco negro, mas ainda próximo da região central, e esses elétrons vão espalhar a radiação que eu não consigo ver do núcleo, né, da região central da galáxia. Né? Quando eu olho essa mesma galáxia usando a polarização, eu vejo na polarização, que é a luz espalhada pelos elétrons, eu consigo ver o espectro, né, dessa região mais central aqui, usando a polarização. Eu consigo ver isso no telescópio. Um telescópio para ver a região mais central da galáxia. Os elétrons são meu telescópio. Aí, aqui, para concluir essa parte inicial, aqui essa é uma fotografia de um trânsito de Vênus. Né? Se você tiver um planeta que transita, né? Por exemplo, né, hoje uma técnica importante para você detectar exoplanetas, né, é fazer, bom, temos um exoplanetas aqui, ele pode me confirmar aqui. Mas quando você detectar um planeta em torno de uma estrela, né, você não consegue fazer isso, né? Só para o Sol você consegue fazer isso daqui. Então, se você tem uma estrela que está sendo ocultada, né,
por um planeta, por um exoplaneta, você tem, claro, uma diminuição no brilho, né, que você recebe da estrela. Mas, além disso, né, imaginem o Sol aqui. O Sol é uma esfera, né, que a polarização do Sol é esfericamente simétrica. Então, é da polarização zero. Mas se passa um planeta na frente, né, quebra a simetria e sobe uma polarizaçãozinha residual, bem pequena, mas sobe. Né? Se você medir essa polarização, você pode ter informação a respeito de uma inclinação, enfim, outras coisas da geometria do exoplaneta. Enfim. Ok, então vamos passar um pouquinho na parte de medição da luz. Vou adiantar um pouquinho aqui, vou deixar essa parte um pouquinho mais matemática aqui. Eu vou tocar para frente. Ok. Normalmente, o que a gente faz? Ok. Mas isso aqui é onde a gente tem feito as medidas de polarização, né, que é o LNA, muitos de vocês já tiveram lá, reconhece o Laboratório Nacional de Astrofísica, telescópio do IAG, telescópio de 1,6 metros, esse aqui é o ZEISS, né, esse aqui é um telescópio menorzinho. Então, a gente pode ter usado 1,6 metros, os 60 centímetros do IAG em vários comprimentos de onda. Normalmente, o que a gente faz? Né? Normalmente, a gente usa uma ótica, né? Por exemplo, isso aqui é um campo de estrelas que a gente observa, visto através de um prisma. Né? É isso que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, vamos tentar, né? Ver se funciona. Puxa, interessante. Será que está sem a luz, né? Vou tentar. Puxa, a gente não vai muito, não. Ok, deixa eu tentar fazer uma marca aqui, depois eu apago. Essa caneta aqui dá para escrever e apagar. Se eu conseguir. Ah, tá legal. Vocês estão vendo um pontinho ali, né? Espera. Essa aqui é a nossa estrela, né? Então, aquele material que os vikings usavam, né, é isso aqui, ó. Carbonato de cálcio. Né? Essa pedra aqui, né? Tem um cristal, né? Tem um eixo de crescimento e tal. E se vocês colocarem aqui um pouco de destreza, se vocês conseguem ver, né? Somente que provocam duas imagens. Né? Pelo menos, não sei se são meus óculos, mas acho que são duas imagens. Então, não consigo fazer isso, mas tudo bem. Acho que eu posso também. E se eu colocar no foco, ajuda, né? Vou colocar no foco, ajuda. Só que a gente. O nosso polarímetro, eu juro para vocês que não é uma peça igualzinha a essa, mas é um pouquinho mais elaborada, né? Um pouquinho mais cortada de maneira a que essa né? Fica um pouco melhor, né? Consigo fazer uma imagem ok. Bom, olhando assim, a gente não consegue perceber nada. Né? Isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um polarizador. Tá? Isso aqui é um polaroid, tem a orientação do polaroid aqui. Né? Isso aqui, por exemplo, se eu colocasse olhando o céu, eu conseguiria ver que o céu é polarizado, né? O céu azul. Né? Mas, por exemplo, aqui, o polaroid está na frente daquela estrela, né? Então a estrela está 100% polarizada. Só que eu olhando aqui, né, não consigo perceber. Se eu fizer uma foto, né, normal com a câmera, eu não consigo perceber. Eu preciso usar um cristal como esse. Né? Por quê? Se eu colocar o cristal de calcita aqui, se eu colocar o cristal de calcita, né, se eu colocar o polarizador na frente dele, o que acontece? Isso aqui é polarizado mais ou menos nessa direção, né? Esse aqui é polarizado nessa direção. São duas direções, né,
ortogonais. Né? Então, a calcita divide, né, o feixe não polarizado em dois feixes ortogonalmente perpendiculares, que a gente estava falando agora há pouco. Porque a luz que está chegando é não polarizada. Então, é basicamente isso que a gente faz. Tá? Eu vou apressar um pouco aqui. Ok. Então, agora a gente pode voltar para... Então, a gente coloca um prisma, só que ele é, por exemplo, o polarímetro que a gente acabou de construir para fazer um survey que vai ser realizado lá no Chile, né, a partir de alguns meses, talvez, umas semanas. Né? A gente fez um mosaico de 4 desses prismas, né, cobrindo assim 15 por 15 centímetros para frente. Mas enfim, então cada estrela fica dividida em duas, né? Elas são imagens, né, ortogonalmente polarizadas. Né? E eu faço a medida usando uma lâmina retardadora, que em vez de eu girar todo o equipamento, eu giro a lâmina retardadora, é uma coisa que eu posso fazer. Eu consigo construir então, a polarização de cada objeto. Agora, na imagem, né, normal, sem, né, que eu posso pegar um catálogo aí na internet, né, e fazer um plot dos meus vetores, né, em cima dessa imagem do céu. Aí. Um aglomerado chamado Capa Cruz, perto do Cruzeiro do Sul. Então, essa é uma maneira de a gente medir polarização no óptico. Tá? Ok. Então vamos ver alguns resultados agora, nesses últimos 15 ou 20 minutos, para ver o que a gente aprende a respeito disso. Então, no meio interestelar, né, todo mundo... vocês já viram a Via Láctea? Todo mundo viu a Via Láctea, né, de alguma maneira. Talvez não muito aqui em São Paulo, mas no interior, né, você vê aquelas zonas escuras, né? Tem as estrelas, mas tem as zonas escuras. Zonas escuras, o que são? O que é aquela zona escura? Quem sabe não pode responder, não estou brincando. Alunos que estão no quarto ano talvez já saibam. O que são aquelas zonas escuras na novela? Poeira, exatamente. Gás e poeira, só que a gente vê a absorção da poeira. O gás é transparente, né? O gás absorve só em linhas, né? Então, praticamente transparente, só vê a absorção da poeira. E ali, em condensações, né? Por exemplo, o buraco saco de carvão, né? Perto do Cruzeiro do Sul, então é uma nuvem que está aí, uns 100 parsecs, uma coisa assim, né? Gás e poeira, mas quem atenua a luz das estrelas mais distantes, né, que estão atrás, é a poeira. Essa poeira ela tem uma propriedade, né, interessante. Né? Uma fração dessa poeira, esses grãos submicrométricos, né, como se fosse fumaça do cigarro, né? Por favor, não fumem. Esses grãos são alongados. Né? Então, esses grãos, você imagina um grão no meio interestelar, certo? Um grão no meio interestelar tem esse gás. Né? O gás vai colidir, né? As moléculas e os átomos do gás vão colidir com a poeira. Esse grão de poeira, por equipartição da energia, ele vai girar, né? Qual que é a energia, aquela aula de mecânica que vocês cabularam? Qual que é a energia, como é que eu escrevo a energia de rotação, né, de uma partícula que tem um certo momento de inércia? Né? Sim? Isso, essencialmente, né? Menos de um fator aí que depende da forma da partícula. I ômega ao quadrado. Então, se vocês fizerem a conta, esse I ômega ao quadrado, né, que é a velocidade de rotação, né, angular da partícula, né? Se eu quiser saber qual a velocidade de rotação da partícula, eu tenho que igualar isso daqui com o que do gás? O que está colidindo com as partículas? O gás, né? E o gás tem uma energia térmica, né? Cinética. Né? Então eu vou igualar um meio de I ômega ao quadrado com 3 meios de kT, né? Que é um meio para cada grau de liberdade, 3 meios de kT, alguma coisa como isso. Né? Certo? Se a temperatura do gás interestelar, que é 20 Kelvin, no caso do gás, é bem friozinho, 20 Kelvin, 18 Kelvin no meio interestelar da galáxia, né? Aí no plano da Via Láctea. Se eu igualar isso aqui, pegar um grão aí com 0,1 micron, uma salsichinha aí, tu vê que ele vai girar com 10 a 5 radianos por segundo, girando rapidinho. Esse momento angular, a gente pode mostrar que ele gira, né, ao longo do eixo menor, e esse momento angular é alinhado pelo campo magnético do meio interestelar. Tá? Por um processo não totalmente compreendido, esse grãozinho, né,
se tiver um campo magnético no meio interestelar, ele alinha com o momento angular ao longo do campo magnético. Faz isso aqui. Então, o que esse grãozinho aqui está fazendo? Mas, em princípio, está fazendo isso aqui. Então, o campo magnético está girando com o momento angular perpendicular, alinhado com o campo magnético. Então, se eu olhar uma estrela de fundo, tá certo? Essa, né? Estou olhando uma estrela de fundo, o campo magnético aqui está no plano da luz. Estou vendo uma luz lá no fundo. Essa radiação da estrela vai ser mais absorvida do que essa radiação da estrela, tá certo? Então, depois de passar pelos grãos alinhados, eu vou ter mais radiação da estrela nesse plano aqui. Portanto, a radiação da estrela fica polarizada. Então, só que tem um truque aí, né? Muito legal, porque se eu mexo a polarização da estrela, que vai estar vibrando aqui, vai me dar a direção do campo magnético no céu. É uma coisa interessante, né? Será que existe influência do campo magnético na formação das estrelas? Bom, pelo jeito que eu estou falando, vocês devem entender que sim. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Por exemplo, vou pular essa parte aqui. Então, por exemplo, no plano da Via Láctea, né, tem zonas, né, que tem mais poeira do que na média, no meio interestelar mais difuso. Por exemplo, tem uma nuvem aqui, né, chamada nuvem escura de Musca, né, que é bem grande, tem uns 3 graus de tamanho por meio grau de largura. Né. Essa aqui é a fotografia daquela nuvem de Musca, agora em detalhe, isso aqui são mais ou menos 2,5 graus. Né. Ela é bem fininha, tem 0,5 grau talvez de largura. Né. Então, olhando assim, né, como é que eu posso dizer se tem campo magnético, se é importante? Né? Eu não consigo dizer nada, isso aqui é uma foto direta. Né? Agora, se eu fizer com o polarizador e medir a polarização, né, dessas estrelinhas de fundo aqui, né, que estão atravessando a poeira, eu vejo que todos os vetorzinhos, né, aqui tem então uns milhares de estrelas, tá? Uma parte só delas está plotada aqui. Né? Isso aqui está fatiado em 3 essa nuvem. Vocês estão vendo que o vetorzinho de polarização, os vetorzinhos estão, né, perpendiculares à nuvem. Né? Portanto, significa que a nuvem está colapsando. Essa nuvem eventualmente vai dar origem a estrelas, né? Se eu esperar centenas de milhares de anos. Né? Mas ela está colapsando, né, ao longo do campo magnético. Né? A polarização da direção do campo magnético projetado no céu. Está colapsando ao longo do campo magnético. É uma coisa que eu não consigo saber só olhando a foto da nuvem. Então, quem está guiando o colapso da nuvem é o campo magnético. Né? Você pode estimar, fazer uma estimativa desse campo magnético usando a distribuição dos vetorzinhos, tá certo? Você consegue, sabendo a densidade do lugar, você consegue, por repartição de energia, estimar o campo magnético. Tudo ficou meio mal colocado aqui. Mas você pode estimar o campo magnético do meio interestelar, por exemplo. Então você está aqui na galáxia, nós estamos falando de uma nuvem que estava aqui por perto, sei lá, no plano da galáxia. Né? A gente pode estudar também o próprio, né? Isso aqui, esse aqui eu devia ter pego o último modelo mais recente da galáxia, mas tudo bem. Né? Eu posso estudar desde próximo do Sol, né? Quer dizer, dezenas de parsecs, 40, 50 parsecs, até, né, quiloparsecs, como é o caso de alguns aglomerados. Né? Então, por exemplo, a gente pode estudar, se a gente pensar no sistema solar, no sistema solar tem o vento, né? O vento solar, que é uma coisa que, né, o material que o Sol, a massa que o Sol está perdendo sob a forma de um vento, né? E ele chega, esse vento, ele colide, né? Quando essa região que o vento colide com o meio interestelar, é onde termina a heliosfera, por exemplo. Então você pode estudar, o pessoal estuda essa interface aí, né, do vento solar com o meio interestelar local, né, usando o que o pessoal da área, né, chama ENA, quer dizer, Energetic Neutral Atoms. Né? Você tem um próton que vem do meio interestelar, certo? E colide com esse gás, né, do vento solar. Existe uma troca de elétrons, o próton fica neutro, aqui no elétron fica neutro e desacopla do campo magnético. Quando ele faz isso, essas partículas vêm até nós, aqui até na Terra, e são detectadas por satélite. Né? Por que isso é feito? Né? Você pode mostrar que quando você detecta essas partículas, você vê que elas estão numa espécie de um anel, né, no céu. Né? E esse anel, se acredita, ele é perpendicular à direção do campo magnético local. Né? O campo magnético está envolvendo o sistema solar, digamos assim. Então, essa direção do campo magnético, que eu então obtenho, né, através desses átomos energéticos que chegam aqui na Terra, né,
será que ela tem alguma ligação com aquele campo magnético do meio interestelar local, né? Então, como é que você pode saber o meio interestelar local? Você pode fazer medidas de estrelas, né? Estrelas distantes a umas dezenas de parsecs e ver o campo, a polarização dessas estrelas, ver com a direção do campo, e comparar com esse que a gente detecta, e existe uma semelhança. O campo magnético em torno da heliosfera é, na média, semelhante ao campo magnético do meio interestelar local. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Você pode estudar estrelas que perdem massa, né? Como, né? Por exemplo, o Sol. Se você olhar, isso aqui seria o futuro do Sol. Né? Daqui a uns 4, 5 bilhões de anos, né? O Sol vai virar uma gigante vermelha, né? Vai perder matéria nas partes mais externas do envelope, a parte mais interna, né? Vai colapsar numa anã branca. Isso aqui é um elemento de transição, é uma nebulosa protoplanetária que é uma transição, né? Entre uma estrela AGB, uma estrela fria, né? Perdendo massa, né? E uma estrela que vai se formar uma nebulosa planetária aqui no meio. Então essa perda de massa, estou vendo aqui que está a perda de massa, né? Nos anéis da perda de massa pregressa, né? Da estrela. Pode estudar através de polarimetria também. Ok, vou tocar um pouco para frente aqui. Se que tivesse cancelado esses slides, desculpa. E você pode, por exemplo, usando a polarização dessas estrelas, né? Dessas estrelas frias, você pode ver que na verdade elas não são esfericamente simétricas, elas são bem assimétricas. Só para dar o conhecimento para vocês. Falando um pouquinho de núcleos ativos de galáxia agora, para completar essa parte. Né? Aquela galáxia que eu mencionei para vocês, né? Que tem um buraco negro né? Oculto, digamos assim, né? Na região central, né? Essa galáxia Seyfert. Né? Como é que a gente detecta isso daqui? Né? Mencionei, a gente usa a polarização que a gente detecta da galáxia, só que eu vejo, para ver a luz espalhada, né? Eu vejo nessa polarimetria da galáxia. Então isso aqui, por exemplo, é uma galáxia Seyfert, outra galáxia Seyfert, chamada NGC 424. Então, por exemplo, isso aqui é o fluxo, é o espectro. O que é isso aqui? É o espectro. Isso aqui é 4.000 anos a 7.000 anos. Que região espectral que é essa daí? Visível. Então, azul, né? Azul e vermelho. Então, isso aqui é H-beta, né? Isso aqui é H-alfa, isso aqui é H-beta, isso aqui são duas linhas do oxigênio desionizado. Nós olhando o H-beta, né? Isso aqui é o fluxo direto, né? Que eu observo do núcleo da galáxia. Isso aqui é a polarização desse núcleo, né? O espectro de polarização, medindo a polarização em cada pontinho, em vários momentos de onda. Quando eu multiplico, né, a polarização pelo fluxo total, eu vou ter um fluxo polarizado, que chama de vetor de fluxo de Stokes. Né? Quando a gente olha na luz polarizada, a H-beta fica alargado, a H-beta é fina, estreita, né? No fluxo direto, mas a H-beta fica alargada no fluxo polarizado. Quer dizer, o que faz uma linha alargar? O que faz uma linha espectral alargar? Energia cinética, né? Dos átomos aí que estão emitindo, né? Certo? Então, é uma região de maior temperatura que é a região que está mais próxima do buraco negro. É uma maneira de eu enxergar, certo? As condições físicas mais próximas do disco de acreção em volta do buraco negro, usando a polarimetria. Legal. E tem outro, a gente fez outras observações também de uma AGN, mas eu não vou ter tempo de falar aqui. Se alguém tiver interesse, eu posso depois explicar. Finalmente, falar um pouquinho da radiação cósmica de fundo, e que está ligado, na verdade, por coincidência cósmica, assim, um trocadilho, com os projetos que a gente tem bem fazendo no IAG. A gente tem uma colaboração no IAG com o pessoal da França, né, de Toulouse, basicamente, que o pessoal europeu, como vocês devem, alguns de vocês podem ter ouvido falar, né, colocaram a ESA, né, a Agência Europeia Espacial, a Agência Espacial Europeia colocou em órbita um satélite chamado Planck para observar a radiação cósmica de fundo. Só que o Planck ele observa duas coisas. Ele observa a intensidade da radiação cósmica de fundo, né? E também observa a polarização da radiação cósmica de fundo. Por quê? Enfim, a gente vai... tem uma colaboração porque a gente faz a polarização no óptico, o pessoal da França faz com o Planck, faz em submilimétrico, né? Os grãos, aqueles grãos que eu falei estão a 20 Kelvin, né? Uma partícula muito fria, ela vai emitir lá no infravermelho distante, né? Submilimétrico, na verdade. Enquanto que uma estrela emite no visível uma partícula fria, né? Um grão de poeira do meio interestelar emite lá em submilimétrico. Né?
Então imaginem que você tem a inflação, aquela história toda, vocês viram esses slides só umas 450 vezes. Né? Tem o tempo aqui, né? O começo do universo daqui, né? 10 a menos 32 depois do início do universo, menos 34 a menos 32. E aí você tem, em algum momento, né, o universo está se expandindo, 380 mil anos de idade, né? Ele recombina, os elétrons recombinam com os prótons, né, a radiação então fica livre, que a gente detecta hoje como radiação cósmica de fundo. A gente está falando dessa região aqui, a região, né, de recombinação, né, desse momento, a radiação cósmica de fundo, né, reflete as condições do universo nesse momento aqui. Mas, na verdade, como eu vou falar em seguida, na verdade reflete também a parte inflacionária, diretamente, da possível detecção de ondas gravitacionais. Por que a radiação cósmica de fundo seria polarizada? Né? Aqueles elétrons, né? Esses elétrons aqui, dessa região, dessa época de recombinação, né? Se você é um elétron, né? Se é um elétron ali naquela região, né? 380 mil anos, né? O universo tem 380 mil anos de idade, né? Você recebe radiação em todos os lugares do espaço. Mas a gente sabe que, né? Existem galáxias, né? A gente existe, né? Existem galáxias, estrelas, né? Principalmente galáxias, né? E, portanto, o universo tinha inhomogeneidades, né, que depois na sua evolução deram origem às galáxias. Então, o universo naquela época da recombinação não era uniforme. Né, era quase uniforme, mas com 10 a menos 5, teve um seminário ontem, que parece que foi uma outra conspiração cósmica, que falou exatamente sobre isso, não sei se vocês viram. Enfim, dessa parte aí, mais detalhe. Mas, enfim, o universo não é uniforme. Então, por exemplo, se eu receber, vamos supor que eu receba esse elétron de radiação, como tem partes mais densas e menos densas, né, eu vou ter, no fundo, partes mais quentes e menos quentes. Emitem mais radiação e menos radiação, certo? Naquele universo, na época da recombinação. Então, um elétron, né, se eu recebo, por exemplo, aqui é menos radiação, né, se a região está mais fria, eu recebo menos radiação, né, se eu observar a 90 graus, né, esse elétron, né, eu vou ver essa polarização aqui, dessa região mais fria. Agora, daqui desse lado, eu estou vendo mais radiação, na região mais quente, né? Essa polarização vai estar aqui. Então, se eu pudesse isolar aquele elétron, né, e ver a radiação espalhada por ele, né, eu vou ver uma luz polarizada, né, porque o universo é assimétrico naquele momento, né, por causa desse espalhamento. Né. Se tivesse a mesma temperatura em volta, a polarização seria zero, né, não existiria polarização. Então, é por isso que o plano está interessado, né, na polarização. Então, isso aqui, quando a gente olha para o universo, né, fala, pô, vamos medir a radiação cósmica de fundo. Tem um negócio aí entre nós e a radiação cósmica de fundo. O que é essa coisa toda aí? Mapa da galáxia, né? Quer dizer, a galáxia, né, tem esses grãos aí que a gente gosta de estudar, eventualmente, para saber, usa como tracer, né, do campo magnético, mas ela está no meio, né, entre nós e o universo, né, no fundo. Né? Então eu tenho que descontar a galáxia se eu quiser aprender acerca da radiação cósmica de fundo. É por isso que, né, existe toda essa colaboração, todo esse interesse aí. Ok, né, e esses grãos, né, aquele grão, né, que emite, aquele grão que absorvia, né, né, mais radiação aqui do que aqui. Agora, se eu vejo a radiação que ele emite, né, isso aqui é em submilimétrico, né, sobre a radiação que ele emite, a radiação vai estar emitindo, né, como o tamanho dele é maior nessa direção, né, a polarização dele vai diferir por 90 graus daquela polarização por absorção que a gente falou antes. Né. A polarização por emissão é 90 graus, mas é polarização também. Ok. Aí tem vários lugares aí, só para reconhecer, né, por exemplo, tem as nuvens de Magalhães aqui, né, no céu, o negócio de Órion, Centro Galáctico, Andrômeda, né, Centauro Cruzar, que é uma coisa que a gente pode ver aqui no hemisfério sul também. Né. Ok. Então, por exemplo, no nosso survey, né, a gente observa, o que a gente fez no LNA, a gente observa as coisas que estão fora da galáxia, né, do plano da galáxia, que a gente vai poder usar para tirar a contribuição, né, da polarização da galáxia, né, para poder examinar a radiação cósmica de fundo. Por que, por exemplo, né, deixa eu ver, eu aconteceu alguma coisa, porque eu tirei vários slides e eles continuam aí. Né. Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galáxia? Né? Por que é importante a radiação e a polarização da galá
Vamos prestar atenção nesses três gráficos aqui de cima. Esquece essa parte de baixo aqui. Isso aqui é a frequência, 10 GHz, 100 GHz, 1000 GHz. Que região espectral que a gente está falando? O que vocês acham? Sim? Por exemplo, sei lá, o Wi-Fi. Que frequência que é o Wi-Fi? Alguns gigahertz, né? 1 GHz para cá, né? Certa frequência, né? Essa frequência do Wi-Fi que a gente usa é 4 GHz, né? De 2 GHz, 4 GHz. Isso aqui é em radioastronomia, né? Na verdade, se fizerem, né? Pegar essa frequência aqui, né? Passar para comprimento de onda, né? Vai dar aí 3 centímetros. 3 centímetros, 3 milímetros. Né? Então, ok. Então, essa aqui, a parte está em maiores comprimentos de onda, menores comprimentos de onda. Né? Então, até aqui é a radiação de fundo. Então, isso aqui é a radiação de fundo, quando a gente desconta a galáxia, etc., é a radiação de fundo, tá? Intensidade. A galáxia, nessas frequências, contribui com radiação síncrotron, né? Radiação síncrotron, né? Radiação síncrotron que vem né? Que vem aqui do plano da galáxia, né? Em baixas frequências, porque tem elétrons relativísticos aqui no plano da galáxia, emitindo essa radiação síncrotron. Né? E em altas frequências tem a poeira emitindo em altas frequências. Né? Então, quando você faz intensidade, você escolhe a radiação cósmica de fundo, você tem que subtrair a parte da galáxia, né? Mas é razoável, né? Porque a radiação é mais ou menos intensa. Agora, quando você quiser estudar a polarização da radiação cósmica de fundo, né? Ela está muito mais abaixo, né? Da polarização de foreground, que a gente chama, da galáxia. Né? Certo? Então isso é um problema. E a gente sabe que é um problema, né? Porque você deve ter ouvido os resultados do Bayes. Vocês ouviram falar, né? Detectamos, né? Ondas gravitacionais, né? Na época da inflação. Né? Aí o pessoal, algumas pessoas falaram, vocês corrigiram, como é que vocês corrigiram, né? A parte de poeira? Eles fizeram um trabalho excelente, né? Porque detectar a polarização, né? A radiação cósmica de fundo, um negócio assim, hercúleo, né? São anos de integração de uma região pequena do céu. Né? A gente reclama quando a nossa máquina tem que integrar por um segundo, né? Os caras integram por dezenas de meses. Enfim. Só estou fazendo um parênteses agora, né? A gente tem um projeto que vai ser embarcado para o Chile agora no final do mês, né? Que é um polarímetro que vai fazer, usando um telescópio robótico de 80 centímetros, um survey de todo o céu austral. Por incrível que pareça, não existe na astronomia um survey da polarização do céu no óptico. Quer dizer, é a última fronteira, digamos assim, em termos de survey. Esse é o bravo telescópio de 80 centímetros. Né? Esse é o polarímetro, que eu vou passar por cima, nem vai estar aqui em Cerro Tololo, que é um observatório lá no Chile, né? Na parte norte de Cerro Tololo. Quem conhece, talvez conheça alguma coisa. Né? Fica mais perto, eu acho. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso detector atual que a gente usa no LNA. Né? Esse aqui é o céu, são uns 2 por 3 graus aqui. É um pedaço do céu de 2 por 3 graus. Isso aqui é o tamanho do nosso CCD, né? Do céu. Isso aqui vai ser o tamanho do CCD que a gente vai usar para esse survey aqui. Então, tem praticamente 2 graus por 2 graus quadrados. Então a gente vai poder fazer um survey de todo o céu, né? Até no começo, desde o polo galáctico sul até a declinação menos 15 aproximadamente, a declinação equatorial. Agora que eu entendi o que aconteceu. Tá, um pouquinho só. Eu entendi o que aconteceu, um momentinho só. Eu peguei a palestra do ano passado, mas eu atualizei essa palestra do ano passado. Essa que eu estou querendo, por isso que eu não estava entendendo. Eu atualizei muito essa palestra. Deixa eu ver, ok, tá bom, vamos lá. Ok, agora entendi, sorry. Foi aquela hora que deu problema com a... ok, vamos lá. Sorry, desculpe a falha técnica. Achando que agora peguei os dados muito mais recentes. Né? Okay. Então,
caso, por exemplo, isso aqui são a polarização que a gente detecta fora do plano galáctico. Você vê que tem os vetorzinhos de polarização nas estruturas do meio interestelar que a gente observa fora do plano da galáxia. Deu uma melhorada nos slides, agora já. Ok, bom. Ok, isso aqui vai ser no Chile, né? Isso aqui vai ser o telescópio, né? O telescópio vai estar aqui, né? E aqui tem a parte de instrumentação que vai ser guardada, né? Aqui o nosso detetor novo. Então, por que, né? Só queria mencionar com vocês, então, por que o interesse na polarização? Porque a gente não consegue determinar, são coisas que a gente não consegue determinar, só medindo a radiação cósmica de fundo, que é que o WMAP e o COMB fizeram até agora. Porque, então, outra vez, a gente já sabe essa parte, né, que eu expliquei, né? Quando você tem parte mais quente, mais fria, mais quente, mais fria, imagine, eu posso, né? Imagine que eu tenho, vamos supor, vocês sabem essa parte de Fourier, né? Transformada de Fourier, essencialmente. Né? Por exemplo, quando eu tenho vibrações da membrana de um tambor, né, de um tamborim, né? São várias frequências. Né? Então eu vou decompor, né? Faço essa vibração complicada, ser uma soma de várias oscilações, com uma certa frequência. Essa é a análise de Fourier. Você faz a mesma coisa com o céu. Todo aquele mapa curioso no céu, da radiação cósmica de fundo, você pode fazer uma análise de Fourier, essencialmente, para ver quais são as várias amplitudes. Então vamos ver uma componente só, né? Uma componente de densidade, né, que tenha essa direção aqui. Né? Então, por exemplo, se eu tenho zonas quentes e frias, eu vou ter uma polarização daquele elétron dessa maneira, né? Porque tem mais radiação aqui do que aqui, certo? Nesse caso, que está centrado numa zona fria aqui. Certo? Se eu colocar isso aqui para o céu inteiro, né, eu vou ter então, para essa componente aqui, né, unidimensional, digamos, do espaço, né, eu vou ter, né, essa alteração, né, desses vetores dessa maneira. Agora, se eu considerar que eu estou recebendo radiação, né, desse elétron, desse ponto no espaço, em todo o espaço, né, se vocês colocarem todos os vetores juntos, vão ver que é um padrão desse tipo. Cujo rotacional, vamos ver se vocês fizeram aquela aula, não cabularam aquela aula de cálculo vetorial. Qual que é o rotacional desse negócio aqui? É zero. Enquanto que se tiver ondas gravitacionais, por exemplo, isso aqui então é espalhamento, né, espalhamento Thomson, né, dessa parte, né, das inhomogeneidades na época da recombinação. Em compensação, se houver efeitos de ondas gravitacionais que se acredita sejam originados lá no comecinho da inflação, no comecinho do universo, né? O que a onda gravitacional faz? A onda gravitacional é uma onda de gravitação, né? E ela vem, né? Ela vem como, às vezes a gente faz um balão de espuma, é o melhor exemplo que eu tenho. Você sopra um balão de espuma, né? E a bola de espuma, ela vem fazendo um negócio assim, ela né, vai para um lado, fica fazendo um negócio assim, né? E oscilando dessa maneira aqui assim. Então, o espaço, na verdade, ele vem, né, fazendo isso daqui. Essa onda gravitacional que vem se propagando na sua direção, fazendo isso daqui. Certo? Então você traduz, então, né, stretch, né? Tem um stretch, depois comprime, né? Aqui comprime e aqui expande. Depois aqui comprime e aqui expande. Né? Vai aparecer, se vocês fizerem a mesma análise, vai aparecer uma coisa que tem um rotacional diferente de zero. Esse é o efeito da onda gravitacional. Por isso que o pessoal, você só vê em polarização, não vê em intensidade. Se olhar a intensidade da radiação cósmica, não vou ter nenhuma pista sobre isso. Então, você pode fazer um modelo, né, como é que é a polarização, né, desse módulo B, que é o módulo rotacional que vem das ondas gravitacionais, então um pico em torno de 1 grau no céu, aproximadamente. Tem outra componente que pode atrapalhar, mas enfim. Então, o pessoal, né, do Bicep, né, pessoa que tivesse descoberto, porque se olhar, assim, não precisa nem ser muito expert, né, em cosmologia, com todo respeito aos cosmólogos, eu não sou cosmólogo, mas enfim, a gente tenta entender um pouquinho, né, você está vendo que tem uma parte, né, rotacional aí. Então fala, pô, detectamos onda gravitacional. Só que o que eles fizeram? Os resultados do Planck não tinham saído ainda. Então o pessoal pegou slide de palestras, né, e pegou slide de palestras, escaneou, né, tentou criar um arquivo, né, um arquivo FIT, né, para ver a intensidade, né, que teria a polarização, né, e aí tentar descontar o efeito da poeira. Você sabe que tem a poeira que está no meio do caminho. E agora saiu o artigo, né, 2, 3 semanas atrás, né,
em que o pessoal, foi uma colaboração com o BICEP, o pessoal né? Isso aqui é a polarização em submilímetro. E o pessoal do Planck mostrou que realmente o sinal de poeira, né, que precisaria ser subtraído, né, é maior do que aquilo que o BICEP, né, o pessoal do BICEP estimou. Né. Então, eles vão estar fazendo uma outra colaboração, vai ser um artigo no final do mês, talvez em dezembro, novembro ou dezembro, né, quer dizer, para saber essa contribuição da poeira galáctica. Né. Por outro lado, agora voltando, né, em círculo, né, o polarímetro que a gente vai ter no Chile, né, é poder medir muito bem a polarização óptica, né, dos grãos. Isso aqui é a região do BICEP, é um campo de 1% do céu, mais ou menos. Sabe, tem umas 4 horas da seção reta, menos 60 graus. Né? E a gente vai poder medir esse campo, né, com uma precisão excelente. Nós vamos medir no óptico. Mas, como a gente viu, a diferença da polarização do óptico para o submilimétrico é 90 graus só. Então, medindo no óptico, a gente vai ter a mesma direção do campo magnético. Né? E a gente tem um polarímetro assim, bastante sensível, digamos assim. Né? Então, a gente vai poder ajudar a resolver a questão Hubble, né, batendo na madeira, de maneira bastante interessante. Ok, tem outro projeto também, com um outro telescópio de 4 metros no Chile, para fazer um mapeamento através dos braços espirais da galáxia. Enfim, então, só conclusões: polarização ferramenta para mente interestelar, campo magnético e poeira, atmosferas estelares, núcleos ativos de galáxia, é fundamental para CMB. E aí tem alguns pontos de contato para você. Obrigado para aqueles que estiverem acordados, obrigado pela atenção. Acende a luz, né? Cuidado com os olhos, hein? Alguma pergunta? Vocês entenderam? Vocês explicam para mim. Eu tenho uma perguntinha. Você falou que quando tem o trânsito do exoplaneta na frente da estrela, quebra a simetria e a gente tem uma componente não nula de polarização que a gente mede. Existe alguma componente importante da reflexão, por exemplo, na atmosfera do planeta também? Tem. Se você observa o planeta em quadratura, né, seria 90 graus, perto de 90 graus, você vai ver uma polarização que é maior por espalhamento. Por exemplo, se tiver um Júpiter, né, um Saturno ali, Urano ali, né, um planeta gasoso gigante, né, você vai ver essa polarização espalhada. É um dos métodos, né, no ESO. Isso chega a ser mais importante do que a quebra-simetria da polarização? Sim, nesse caso, em princípio, sim. Só que é difícil detectar da mesma forma, porque está contra a luz não polarizada, tipicamente não polarizada, se for uma anã M, né, bonitinha, uma bolinha ali, que a polarização vai ser zero da anã. Então, pessoal, tem um instrumento novo que está sendo colocado agora em dezembro, vai ser a verificação científica dele, né? A gente está submetendo alguns jogos também para ele, chamado Sphere. E esse instrumento, né, no ESO, que vai estar no VLT, ele vai justamente detectar, quer dizer, ele vai cancelar, se você quiser, a luz, né, da estrela, luz, né, pela polarização, que a polarização da estrela vai ser zero, ela vai subir no mapa de polarização, a estrela some, só fica a polarização do exoplaneta. Uma maneira de detectar e você melhorar o contraste, né, para a detecção de exoplaneta. Boa pergunta. E eu tenho uma pergunta. Okay. Qual que é o tamanho do telescópio que vai abrigar o South Pole? 80 centímetros. 80? Hubble ia fazer uma contribuição bem maior do que isso. Na verdade, esse telescópio, ele é para um projeto da professora Cláudia, né? É um projeto que foi concebido pela FAPESP, de multiusuário, alguns anos atrás. E agora o telescópio está ficando pronto, é para fazer originalmente, né, várias coisas, mas entre outras coisas um projeto de oscilação de bárion com o pessoal lá da Espanha. Né? Mas o fato de ter um CCD grande, né, e permitir fazer o survey, né, de polarimetria, é que a gente fez um polarímetro, né, que foi concluído e que vai ser mandado para o Chile agora no final do mês. Duas coisas. Aquele outro telescópio que você falou de 4 metros, isso é um projeto? Não, o telescópio existe. O que nós vamos fazer é construir um filtro especial, né, para usar uma câmera no infravermelho. Né, a câmera mais ou menos
dessa altura aqui, mais ou menos, né? Desse tamanho, assim, um negócio absurdamente grande. Os filtros, né, são desse tamanho. A gente vai construir um filtro especial para medir a polarização das estrelas também, além de medir a intensidade. Tá? Atualmente eles só medem, só tiram fotos diretas do céu, digamos, no infravermelho. Né? O que a gente faz no infravermelho? Né? Para poder, né, olhar através do plano da galáxia, né? Poder olhar. E o pessoal, por exemplo, a gente chama banda K, né, 2,2 micros, o pessoal vê assim, dezenas, né, mais de 10 kiloparsecs, na direção do plano. Então a gente quer ver isso para detectar, né, você lembra aquele esqueminha da galáxia ali que eu projetei, né, ver traçar os campos magnéticos ao longo dos braços espirais da galáxia. Outra perguntinha. No hemisfério norte você tem projetos similares ou é aqui Não, está não mais tem. avançado? Não, eu acho que até, enfim, você perguntou para a pessoa errada, eu sou suspeito para falar. Mas não existe projeto similar de grande campo. Esse survey, por exemplo, é o primeiro ever. Né? Talvez tenha até um pessoal no Japão, Hiroshima, querendo fazer uma coisa semelhante. E existe um telescópio idêntico, né, ao do Chile, esse 80 centímetros, também no norte. Né? Ele já foi colocado para ter a possibilidade de ter um polarímetro também. Eventualmente, a gente pode reproduzir o nosso polarímetro aqui, fazer lá, né, e fazer mapeamento do céu inteiro. Essa é uma possibilidade. O negócio do Chile é porque é um telescópio de 4 metros, né, tem uma capacidade de coletura grande, né, e já tem projetos em andamento fazendo esse mapeamento do céu no infravermelho, né, nuvens de Magalhães, galáxia, AGN, né, enfim. Então a gente quer fazer isso agora em polarização, de partes, né? Não dá para fazer do céu inteiro porque o campo do telescópio não é tão pequeno assim, é um grau por um grau. Mas se fizer uma exposição fundo, né, num telescópio de 4 metros, né, você imagina, nós estamos com 80 centímetros, a gente vai chegar até magnitude de 18, 19. Um telescópio de 4 metros vai chegar a magnitude de 25. Assim. Então a gente vai poder atravessar a galáxia e medir a polarização dos braços espirais. Eu sou muito assim, confiante que a gente possa fazer isso. Por exemplo, né, nós vamos colocar isso à disposição. Né, então, desse filtro especial para quem quiser usar, para o que seja. Mais alguma pergunta? Vamos agradecer novamente. Obrigado.